Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso novo podcast da indústria do futuro. O nosso objetivo aqui é sempre contribuir com o aumento da eficiência em processos industriais. Estou com o Rafael Bocaletti e para essa conversa temos um convidado especial, Carlos Eduardo Boechat, diretor de tecnologia e engenharia da Vale. Que esse episódio seja muito interessante para a gente conhecer essas iniciativas que estão sendo executadas na Vale e como a gente pode contribuir mais com a indústria nacional. Boechat, você poderia se apresentar, contar um pouco da sua trajetória e o que você tem feito aí de diferença nesses tempos tão turbulentos do ponto de vista de tecnologia na Vale? Primeiro, obrigado pelo convite, Igor e Rafael, time iSystems. Parabenizar vocês pela iniciativa, né? Satisfação estar aqui com vocês. A gente compartilhar um pouco do que a gente vem trabalhando, vem dedicando, tanto dentro da Vale quanto no mercado de forma geral. Bem, espero que todos que estejam aqui nos assistindo, nos ouvindo, né? Estejam bem, com saúde, com energia e que a gente possa contribuir aí com esse episódio. E de alguma maneira agregue, né? Algo aí para a turma. Seguinte, eu tô na Vale tem quase um ano e meio, não tem tanto tempo assim, eu lidero lá a diretoria de tecnologia e engenharia industrial, mas obviamente que pegando a carreira aí também tem outras passagens, onde primeiro eu comecei em uma multinacional, uma empresa que é a Siemens, né, muito trabalhando com automação industrial, TI industrial, elétrica, então trabalhando com soluções e tecnologias para a indústria. Depois teve um momento na carreira que eu resolvi empreender junto com alguns colegas, então fui montar uma empresa de tecnologia, engenharia, buscando ser end-to-end ali, tudo que estava soluções para a indústria, poder fornecer para as empresas em diversos setores, né? Então, no início eu comecei muito com mineração e siderurgia, depois eu já comecei a trabalhar com outros setores também, alimentos e bebidas, automotivo, farmacêutico, energia, saneamento, mas o que eu mais gosto é mineração mesmo e siderurgia. E aí, depois de empreender durante 4 anos, na hora que já estava com 200 colaboradores, a gente teve a oportunidade de vender a empresa, fizemos lá, né, toda a parte de M&A, isso foi em junho de 2017, e nessa venda eu fiquei depois 2 anos ali como head, né, de unidade de negócios para o mercado privado, focado em convergência IT/OT, automação, indústria 4.0, até que depois disso eu fui para a Accenture, fiquei 5 anos lá, liderando grandes transformações nas indústrias, diversos setores, também com uma equipe bem bacana, no início mais focada no Brasil, depois já atuando na América Latina também. E aí, de 1 ano e meio para cá, foi quando eu vim para a Vale, e além disso também, eu sou professor na Fundação Dom Cabral, do Núcleo de Inovação, IA e Digital, já tem 2 anos que eu estou também lá na Dom Cabral, e fora isso são as palestras, mentorias, conselhos, por aí vai. Muito legal. Uma trajetória bem diversa. Teve uma fase, né? Tem uma fase de empreendedorismo, aí um período, uma grande consultoria que é a Accenture, que tem uma presença grande na indústria e um polo de eficiência industrial significativo, e agora numa grande multinacional como a Vale. Como é que você vê, com esses ângulos diferentes, o nível de maturidade tecnológico na indústria brasileira? E tivemos essa fase de indústria 4.0, que já tem um tempo já. O que você está vendo como o próximo grande salto? Boa pergunta, né? Engraçado que eu já trabalhei muito para a indústria, seja com consultoria, tecnologia e soluções, e agora 1 ano e meio estou sentado na cadeira da indústria propriamente dito. Obviamente que quando a gente olha a maturidade digital dentro das organizações, você tem uma diferença, né, de acordo com segmentos, com setores. Então, tem setores que são mais desenvolvidos do que outros. Então, a indústria automotiva costuma sair muito na frente, né? Quando a gente olha uma indústria mais de processo, ela costuma vir depois, uma indústria de base. E quando a gente compara o Brasil também com outros países, tem uma oportunidade enorme de avançar nessa agenda. Como você falou bem, você pegar a indústria 4.0 já desde 2011 que ela existe na Alemanha e tudo mais, mas tem empresa que ainda, e situações que a gente
conflita ali, né? Situações onde a gente já está na indústria 4.0 e buscando algo mais, e tem lugar que nem na indústria 3.0 a gente está ainda. Então, você tem diferença de maturidade, seja até mesmo dentro da mesma empresa, em diferentes sites, né? Seja, no nosso caso, mina, usina, porto, ferrovia. Então, você encontra um pouco de tudo. Você vai ver coisa realmente bem recente, bem atualizada, mas também tem outros gaps ainda para endereçar, que é ainda antes da indústria 4.0. Então, a gente vem evoluindo aí nessa jornada e eu falo, né? Uma coisa é a gente estar trabalhando numa empresa como a Vale, empresa, né, tem bastante recurso, a gente consegue ter os investimentos, mas a gente sabe também que o cenário para uma pequena e média indústria brasileira também tem os seus desafios, e a gente vive uma era da competitividade, né? Então, a gente fala muito em eficiência operacional, a gente fala muito em conseguir otimizar os custos, os recursos. Então, é um tipo de agenda onde a tecnologia ela contribui para isso, ela ajuda bastante, mas não é só ela que é o suficiente para conseguir evoluir nessa transformação. Então, eu diria que é uma coisa que é um desafio grande que existe, não só na Vale, mas no mercado de forma geral, mas eu particularmente gosto bastante, conecta com o meu propósito, né, de impactar positivamente a vida das pessoas e de transformar as indústrias, então acabo fazendo isso com muita satisfação no dia a dia. E, Boechat, acho que com experiência em diferentes segmentos, desde a cadeira quando você prestava serviço para a indústria, agora você está na indústria, muito se vê hoje em tecnologias na indústria, SCADA, MES, CLPs, sensores inteligentes, que são algumas tecnologias já conhecidas. Uhum. E o que do seu ponto de vista, isso é o básico para a indústria, que agora nós estamos começando a pisar numa era de inteligência artificial. Então, o que ainda é o básico, ou o que já é avançado, que essas indústrias devem considerar ou refletir em cima quando a gente fala de tecnologia? Algumas coisas aí endereçadas em tecnologia para as operações, vamos falar assim, mais a parte de TA, tecnologia de automação, e TI industrial, eu diria que o que é básico para mim? O básico é você ter uma conectividade, então garantir que o dado seja coletado. Isso não é uma realidade em todas as operações, nem na Vale, nem na indústria de forma geral. Tem seus desafios. Outra coisa básica é endereçar temas ligados à obsolescência, que proporciona uma estabilidade operacional, então modernizar os sistemas, seja de automação. A gente passou agora por uma modernização muito robusta de um refresh do sistema de automação lá de Serra Sul, do S11D, então foi a maior modernização que já teve nessa área da Vale, né, e talvez uma das maiores do mercado. Mas a gente tem, assim, quando a gente fala, por exemplo, você citou, né, SCADA, MES, PINs, a gente fala muito daquela pirâmide da ISA 95, onde você conecta desde o seu ERP, que está ali em cima, né, até o nível do chão de fábrica, dos instrumentos. E nesse meio do caminho aí, você vem com a camada de controle, os PLCs, o sistema SCADA, o PINs, o MES. Então, isso daí tem gente que vendeu essa ideia como se fosse algo avançado, indústria 4.0, não é. Isso aí é um básico ali de integração de sistemas, de conexão do ERP até o chão de fábrica, ainda da indústria 3.0. Mas tudo bem, tem muita empresa que ainda se encontra, eu encontrava bastante, né? OE ainda em planilha de Excel, né? O dado ainda não conseguindo ser coletado, muitas máquinas, equipamentos como ilhas. Então, você ainda encontra isso. Na Vale menos porque a gente evoluiu bastante nessa jornada no que a gente fala dessa pirâmide da ISA 95. Então, realmente evoluímos bastante. Agora, ok, além de fazer o básico bem feito, que é fundamental, como que eu consigo ter essa ambidestria como líder, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho que olhar para isso, eu também tenho que olhar IA generativa, agente de IA, seja outras tecnologias digitais que vão também ajudar a transformar e acelerar a inovação. Então, eu tenho que conseguir trafegar nesses dois mundos. Muito bom. Você falou bastante sobre a maturidade das indústrias e para os líderes industriais aí que estão ouvindo esse seu ponto de vista até do que é básico, mais básico, que já vem da indústria 3.0 e agora o conceito de indústria 4.0 que já não é mais tão novo assim. Uhum. Por que, do seu ponto de vista, as indústrias ainda não avançaram
desse 3.0? É só uma questão de recurso mesmo? Ou também envolve alguma crença cultural, mentalidade das pessoas na adoção de tecnologia? Como é que você pensa isso? As empresas caíram em algumas armadilhas nos últimos anos, né? Se você olhar a última pesquisa que eu verifiquei, até na época com a Accenture, né? A pesquisa ela dizia o seguinte, que 48% das indústrias ainda estão na fase de projetos pilotos e POCs. Algumas nem começaram essa jornada de transformação digital nas operações. E qual que é o desafio? O desafio é escalabilidade. Como é que eu consigo escalar com o resultado para o negócio? Então, só recordando aqui, algumas armadilhas que as empresas caíram. A primeira armadilha foi partir da tecnologia em vez de partir do problema de negócio. Então, chegou lá assim, onde que eu vou colocar IoT, onde que eu vou colocar IA, onde que eu vou colocar robô colaborativo, e o caminho não é esse. O caminho é onde que eu tenho os meus gargalos, os meus problemas, seja ali na manutenção, seja numa extrusora, seja, sei lá, numa máquina de parte, seja onde for, e como que isso se conecta com a estratégia da empresa. E a partir daí, sim, você vê qual a combinação de tecnologia, mais mudança de processo, gestão de mudança, etc., que vai proporcionar o resultado para aquilo. Então, essa é uma armadilha clara que as empresas caíram. Outra armadilha foi não se atentar à questão de cultura, governança, o pilar de pessoas. Então, a gente se encanta pela tecnologia, acha que a transformação digital, as tecnologias digitais são suficientes só pela tecnologia, e não é. Você precisa dos outros pilares de processos, de pessoas, de modelo de negócio. Então, essa é uma outra... não vai acontecer naturalmente. Né? E outra coisa que eu gosto de citar bastante, que é comum, e a gente está tentando ver como que a gente consegue ter uma governança em cima disso, mas que as empresas caíram e caem ainda, que é ter só aquele foco pontual e não ter a visão sistêmica. Então, às vezes, você está ali olhando um sistema, uma soluçãozinha e tal, com um fornecedor, um parceiro, de repente, você não olhou ali para o todo, aí quando você vai olhar um pouco mais para o todo, você tem que colocar uma outra plataforma no lugar, que de repente é aquilo que você gastou seu tempo, gastou energia e despendeu dinheiro. Então, assim, como é que você consegue evitar esse tipo de situação? E outro ponto que eu também acho que foi uma armadilha, eu sou a favor de provas de conceito, obviamente tem que testar e tudo mais, mas não daquela métrica da vaidade de quantas POCs que foram feitas. O que me interessa é escalar e com resultado. Então eu falo isso muito dentro da Vale, falo isso com o meu time, que eu estou muito mais no mindset de pegar boas ideias e POCs e tal que já foram feitas e desenvolvidas, e pegar isso como que a gente escala dentro da companhia e gera resultado, do que ficar tentando trazer uma outra POC, uma outra solução. Então, assim, um ponto que é meio que cultural é como que a gente consegue trabalhar de uma maneira que eu não preciso ter um projeto para chamar de meu, a ideia não tem que ser minha, como é que eu consigo trabalhar de uma forma mais colaborativa em prol do resultado da companhia. Legal esse ponto de vista, porque ele não atrela só a recurso, né? Então, as indústrias que ainda não fazem o básico bem feito, que não saíram dessa era 3.0 e hoje já se fala de 4.0, inteligência artificial, não é só uma questão de recurso. Tem também o não se envolver pela tecnologia e considerar os pilares de governança, de pessoas, que foi um ponto que você comentou para conseguir sair dessa armadilha. Né? Tem alguns pontos que são fundamentais. Você tem que ter um bom plano, né? Quem não tem um plano não tem nada. Então, você tem que ter um plano diretor, um roadmap de como que você vai trabalhar dentro disso. Tem que ter um engajamento já do C-Level na largada. Então, como que você já deixa isso alinhado? Já vi muitas pessoas frustradas de querer começar uma jornada de transformação tecnológica e não conseguir sair do lugar porque não tem ainda um engajamento, um alinhamento com a alta liderança. Então, esse é um ponto. Outro ponto que eu falo é trazer o time já na largada, já engajar as pessoas. Às vezes você quer também fazer isso daí dentro da empresa, quer fazer sozinho, você não vai sair do lugar. Esse é um play de ecossistema, onde não só dentro da companhia você tem que envolver várias áreas, não só tecnologia, né, operações ou manufatura, supply chain, enfim, suprimentos, finanças. Elas vão ser impactadas também. O RH, vai ter uma transformação cultural acontecendo, você tem finanças que você vai ter que validar o business case, como é que fica. Então, você tem envolvimento de várias áreas e, além disso, tem envolvimento externo, que não é só a empresa que você atua, você tem ali o ecossistema de startups, de empresas de tecnologia, de consultoria, instituições de ensino,
No nosso caso tem o Mine Hub, por exemplo. Então você tem ali que envolver o ecossistema para conseguir transformar de fato. Não, você comentou muito bem de como é que nós chegamos até aqui. Se a gente for olhar para onde nós estamos e para onde nós vamos, eu acho que tem um trabalho de base em boa parte das indústrias para ser feito. E esses líderes industriais, nesses últimos anos, eles foram bombardeados por esses conceitos de indústria 4.0 e agora estão sendo ainda mais bombardeados pela tal da inteligência artificial. Uhum. O que é a tal da inteligência artificial? Por onde eu começo? Indústrias que trazem a fruta mais baixa, ali, o que está mais ao alcance, que é... Eu vou começar a usar um chat GPT, eu vou começar a usar um Copilot. Isso já é sentar na mesa da inteligência artificial? Isso já me coloca dentro dessa era ou não? Para os líderes que estão buscando alguma resposta no meio de tanto conceito e tanta novidade, por onde eles devem começar? Acho que o primeiro ponto, a gente tem que ter a ciência que a gente vive uma nova era. Muita gente não percebe, quando você está vivendo esse momento, você não percebe claramente, mas já existe uma era pós-indústria 4.0, mesmo que você não tenha adotado ainda, ou ainda esteja no início da jornada, mas essa nova era tem alguns temas que são pauta dela. Sem dúvida nenhuma, a IA ganhou um destaque muito grande, e aí você vem, obviamente, com a IA generativa, agora com os agentes de IA, então você tem um pouco ali do hype em cima disso, mas quando você olha a IA como todo, não é mais hype, já é um negócio consolidado, já tem empresa implementando, a gente já tem mais de 170 casos já de implementação. Então, assim, IA é um ponto, é um pilar importante. Um outro pilar importante que eu gosto de frisar é a questão de ESG. Então, essa pauta muito ligada à sustentabilidade, né, ao impacto socioambiental, né, governança. Então, isso realmente é um outro pilar nessa nova era que a gente vive. Um terceiro pilar que eu gosto de frisar é a gente ter as pessoas no centro dessa transformação. Então, a gente passou a entender que de todos esses pilares, o mais importante era o de pessoas, porque é uma transformação cultural que acaba acontecendo, gestão de mudança também dentro dos programas, dos projetos é fundamental. Então, até escrevi um artigo sobre isso, que está no meu LinkedIn, que são as pessoas no centro da transformação digital. Eu recomendo depois darem uma olhada na newsletter. Mas, assim, eu diria que dentro desses pilares... várias empresas já estão adotando algumas coisas, né? Então, você pega no caso de IA, que você perguntou, Copilot, beleza. A gente usa também o Copilot, uma excelente ferramenta, o mercado utiliza de forma abrangente, cada vez mais as empresas vêm adotando isso, mas isso daí é simplesmente um pequeno passo dentro do potencial que tem a tecnologia. Mas tem que tomar cuidado para não cair na mesma armadilha que teve lá atrás, de partir pela tecnologia. Então, de novo, volto a como é que eu tenho ali o meu roadmap bem estabelecido, com as dores mapeadas, o que vai mover o ponteiro, pego a minha árvore de valor para ver o que vai impactar no meu COGS, né, seja em produtividade, eficiência, redução de custo, o que pode impactar em aumento de capacidade produtiva, ou algum lugar que vai gerar, por exemplo, no nosso caso, economia de energia, de diesel, que aí vai ao encontro de sustentabilidade, ou em ganho de segurança. Segurança é um valor para nós, então como que a gente consegue garantir que as tecnologias também apoiem, ajudem nessa transformação com foco em segurança. Então você tem uma jornada em cima disso, e eu vejo que as empresas vêm adotando, né, mas a dificuldade ainda está na escalabilidade. A gente tem muita assim, POC, piloto, mas você fala assim, onde que a gente conseguiu escalar de fato, implementar em larga escala, ainda as empresas passam por esse momento. Até para validar esse resultado e conseguir sair do lugar, né? Um outro ponto interessante que você comentou de validar o resultado, o que eu sinto falta, e sempre bati nessa tecla, a gente está criando isso agora. É um escritório de realização de valor. Porque se eu vou lá e implemento aquele projeto e eu tenho aquele business case bem estabelecido, seja um ROI, um payback lá de quanto tempo for, e aí, depois que eu implementei, gerou realmente aquele resultado que a gente estava planejado? Eu consegui medir isso? Porque se eu não fizer esse tipo de coisa, não me dá confiança de escalar e de avançar. Esse é um dos gargalos para a escalabilidade. Então, como que eu consigo criar um escritório de realização de valor, ou qual o nome que a gente queira dar, VRO, VMO, enfim, mas que consiga medir esses resultados
até para eu conseguir construir talvez uma jornada self-funding. Talvez eu consiga priorizar alguns projetos na primeira onda que já vão me dar ali um payback, um ROI interessante, onde eu já consigo ter um saving que me ajude já numa segunda onda, porque na hora de analisar os projetos e priorizar, vão ter projetos que têm um impacto financeiro já, que vão contribuir financeiramente para a organização de uma forma mais clara, e ali no EBITDA, e tem outros que são mais de fundação. Mas eles são fundamentais talvez para destravar uma outra etapa. Então, como é que eu consigo conciliar isso dentro da minha carteira de projetos, dentro do meu portfólio de projetos? Muito bom. Acho que dá para consolidar um pouco todo do que você trouxe, que vem desde as armadilhas lá da indústria 4.0, que algumas indústrias, principalmente no Brasil, ainda patinam e não tem tanta clareza assim de que eu já estou olhando para a inteligência artificial, talvez eu não tenha nenhum sensores corretos, certos, para eu poder rodar e ter uma certa eficiência, ou aí que eu meço numa planilha ainda. Então, acho que vem alguns conceitos que vêm se sobrepondo e armadilhas que vão se instaurando e eu tenho que tomar esse certo cuidado como líder industrial para não cair nelas. Então, para quem caiu lá atrás e para quem ainda está olhando para esses próximos passos, qual que deve ser a prioridade? Acho que você comentou um ponto interessante que é sobre as POCs. Então, o ideal é ter esse escritório em que eu possa ter esse business case e saber quanto tempo eu quero validar, que resultado eu quero atingir. E isso faz o ganho de escala. A indústria ganhar essa escala e não ficar fazendo 10, 12, 15 POCs e não sair do lugar. Então, esse ponto eu acho que dá para casar com... E qual que é o próximo passo, então? Se eu não fiz bem feito lá atrás, ou se eu ainda tenho espaço de melhorar, e talvez chegar mais perto do que são os conceitos de indústria 4.0. Mas também para estar pronto para uma era de inteligência artificial, em que eu tenho que captar alguns benefícios e melhorias que a minha indústria pode captar e, consequentemente, eu tenho de retorno financeiro com isso. Como eu consolido tudo isso e dou um próximo passo? Deveria consolidar num plano diretor ou num roadmap de transformação tecnológica para as operações, né? Ou transformação digital para as operações econômicas que queira dar. Então, um primeiro passo seria ter isso bem estabelecido. Claro que lá vão ter vários eixos. Então, vamos pegar um eixo, vamos supor que a gente coloque manutenção como um tema foco, só para exemplificar. Manutenção, se você falar assim, já consigo ter aplicação de IA para manutenção preditiva, legal. Só que na visão de operação junto com tecnologia, você tem que analisar o seguinte: como é que eu penso na manutenção e na gestão de ativos? Eu vou olhar lá, eu já tenho uma padronização do meu plano de manutenção? Eu já tenho isso padronizado entre os sites, as fábricas, né, as minas, seja o que for? Eu tenho já uma manutenção baseada em condição? Eu já utilizo um PINS ali, alguma coisa nesse sentido, já consigo historiar esses dados, já utilizo? Eu tenho manutenção centrada em confiabilidade, o RCM, como é que está isso? Aí, dentro dessa jornada, né, de manutenção digital, você vai evoluindo. Então, você saiu da padronização do plano de manutenção centrada em confiabilidade, manutenção baseada em condição, aí você vem manutenção preditiva até chegar na prescritiva. Você chegar na Vale, por exemplo, você vai encontrar já casos de manutenção preditiva e prescritiva, mas obviamente que não é uma realidade ainda para todos. Tem lugar que a gente ainda está evoluindo na linha do básico bem feito e tudo bem, faz parte. E ao mesmo caso quando você olha para as indústrias de forma geral. Tem empresa que evoluiu muito bem nessa parte de processos junto com pessoas, seja a parte de TPM, WCM. Então, se olhar, por exemplo, a Toyota sempre foi uma referência, né, com relação a isso. Mas tudo bem, mas e agora, né? Como é que eu vou naquela etapa que eu vou trazendo mais tecnologia, mais IA para me ajudar na manutenção preditiva e prescritiva? Então, esse é como se fosse um eixo, por exemplo, da conversa. A outra questão tá bom, eu tenho que garantir que o dado seja coletado. Eu consigo... Como é que está a questão da conectividade? Como que está a questão da robotização? Eu já tenho lá automatizado, robotizado os processos que eram manuais, seja inspeção, por exemplo, seja um final de linha, no caso da indústria de manufatura, seja um robô colaborativo em laboratório, né, independente do segmento. Como é que está isso? O que eu preciso evoluir em termos de automação e robotização? Então, isso daí é uma fundação, se for para analisar, junto com a conectividade. Só que, quando você vai analisando esses eixos,
você passa, por exemplo, por um olhar assim, peraí, deixa eu ver como é que está a inteligência na operação, tá? Mas eu estou utilizando já simulação digital, digital twin dentro dos meus processos, seja para manutenção, seja para engenharia dos novos projetos, já estou simulando antes já de executar. E o digital twin organizacional, como é que está isso? Então, você tem várias oportunidades aí para atuar quando a gente fala na inteligência da operação. E aí, por exemplo, você tem um conceito muito típico de mercado, que é de IROC, de COI, etc. O que significa isso? É você conseguir centralizar a sua operação e atuar remotamente, né? De uma outra localidade, seja onde for. Cada empresa está num momento e tem uma visão com relação a isso, mas isso passa por mudança de processo, isso passa por pessoas, mas passa muito por tecnologia, porque eu primeiro preciso ter o quê? Eu tenho que ter uma visibilidade de tudo que está acontecendo. Depois eu tenho que ter a preditividade, eu tenho que me antecipar, então eu tenho que trazer IA dentro disso. Então, de novo, se pensando em um dos eixos, um eixo que fosse a inteligência ligada à operação, eu tenho que chegar num patamar onde lá na frente eu tenho ali o meu IROC, que eu vou conseguir ter essa visibilidade, preditividade de toda a minha operação de uma forma remota e até nas pontas dos dedos. Agora, isso passa por uma maneira diferente de operar, uma maneira diferente de atuar, e aí tem que ver cada momento que a empresa se encontra, enfim, e a cultura existente. Muito bom, Boechat. Trazendo para o cenário das pessoas que estão começando essa jornada nas organizações, que têm interesse em ser esse agente de mobilização, de inovação, percebemos ali vários pontos importantes, das armadilhas, do plano diretor, de não ficar ali apaixonado pela tecnologia, mas principalmente ser orientado aos negócios, ter soluções self-funded, que elas têm uma capacidade de retorno que pagam o investimento delas e às vezes pagam outras. Então, queria pegar um pouco dessas experiências na sua carreira, que tanto da consultoria quanto agora na Vale, como é ser esse agente de mudança, convencer ali as pessoas da organização, o nível de investimento que se procura nesses primeiros projetos. Como é que você avalia esse começo para essa pessoa que está contribuindo conosco aqui, está vendo o nosso podcast e quer começar, tem interesse, mas está um pouco perdido ali? Como a gente faz isso de uma maneira mais eficiente? Maravilha, boa pergunta. Primeiro ponto que eu gosto de frisar é que todos nós somos agentes de mudança. Então, a gente vai ver cada vez mais, se você consultar, por exemplo, com Gartner ou qualquer outra grande consultoria, você vai ver um modelo que vem se discutindo muito, que é ter a tecnologia e inovação como uma área franqueadora e tendo as demais áreas ali como franquias. Isso faz parte até da democratização tanto de IA, de dados e das tecnologias digitais. Então, esse modelo ele vem crescendo. Você pega o modelo na Vale, por exemplo, de inovação, é um modelo descentralizado. Então, cada área tem a sua autonomia, tem a sua capacidade de inovar. Obviamente que tem que ter uma governança também junto disso para conseguir orquestrar muito bem e fazer a devida priorização ali dos investimentos, né? Principalmente ligados a P&D e tudo mais. Eu diria que assim, a pessoa que ela queira avançar nessa agenda, né, de transformação, de inovação, qualquer um tem essa oportunidade. Só que tem que entender um pouco qual que é o papel de cada um ali dentro da organização. Normalmente, se você vai falar, por exemplo, sobre transformação digital e inovação dentro da operação, é uma agenda que tipicamente é liderada pelas operações junto com a tecnologia. Então, normalmente você tem um COO, o VP de manufatura, VP industrial, seja qual segmento for, com o CIO, né? Então, eles lideram isso em conjunto, não dá para ser um só, até em função da convergência IT-OT, então tem que trabalhar realmente muito em conjunto. Cada empresa trabalha de uma maneira de ter alguém liderando isso, mas a pessoa que atua em uma dessas duas áreas, por exemplo, ela pode puxar, mas ela tem que ter um engajamento de pelo menos um desses dois C-level ali na largada, até para não ter frustração e tudo mais. O segundo ponto é pensar já na colaboração na largada também.
que é como que você consegue convidar outras pessoas, seja da mesma área, de outra área, para ser co-líderes, né? Para ter modelo de co-liderança. Eu falo isso muito dentro da Vale, né? A gente trabalha lá com programas, seja de mina autônoma, tem a usina modelo, tem o porto conectado, e sempre no modelo de co-liderança envolvendo mais pessoas e mais áreas. Então isso ajuda muito a conseguir acelerar, a conseguir engajar, evitar algum tipo de duplicidade em iniciativas e preserva o investimento da companhia. Então esse é um caminho, primeiro, de conseguir esse engajamento e essas pessoas, ter as pessoas corretas ali em conjunto. O segundo ponto você comentou muito bem, que é ter ali bem estabelecido um plano, um roadmap, porque tem que tomar cuidado para não ter aquele voo de galinha, né? Então você vai lá, faz iniciativa legal, faz um piloto, uma POC e não sai daquilo. Então como é que você consegue ter uma coisa mais estruturada? Isso eu estou falando para quando você quer fazer uma transformação maior dentro da organização. Se o seu objetivo não é esse, seu objetivo é, não, eu quero simplesmente pegar uma dor, atacar e resolver isso. Tudo bem, você vai pilotar, depois vai escalar e vai endereçar isso. Mas se você quer fazer uma transformação de fato, aí você tem que montar essa estrutura muito bem feita, tanto das pessoas envolvidas, da governança, ter um mapeamento muito bem realizado das dores e desafios. Então tem uma etapa, que é uma etapa que é o levantamento de dados. Você levantar os dados, porque você tem que saber onde que vai mover o ponteiro. Então, se, por exemplo, você vai chegar lá e um cenário que a gente vive hoje, né, na indústria nacional, é o cenário de competitividade. Então, qualquer coisa que você vai fazer que envolva produtividade vai ter um apelo legal com relação a isso. Então, possivelmente, o próprio CEO e o conselho vão gostar de ter iniciativas que vão ao encontro da transformação digital para a produtividade. Até porque, se você for ver, faz parte do Nova Indústria Brasil, da neoindustrialização, que o governo lançou há quase 2 anos atrás. Então, se você for olhar lá, por exemplo, a missão 4, dentro da neoindustrialização, do NIB, é a transformação digital na indústria para a produtividade. Então, beleza, você já tem uma conexão, inclusive, com o governo, aí você já tem fundo também que você pode trabalhar em cima disso, você vai trazendo... isso vai muito de acordo com o setor. Eu lembro que quando eu trabalhava com o setor automotivo, a gente tinha lá o Rota 2030, junto com a FINEP, que era um lugar legal, você conseguir ter uma parte financeira ali para poder apoiar nessas transformações. Então, é claro que uma indústria maior, uma indústria com mais recursos, ela consegue ter meios para poder avançar nessas agendas. Mas uma indústria talvez de pequeno, médio porte, tem que buscar esses mecanismos também, né? Eu dei o exemplo do FINEP, mas você tem outros vários também, você tem possibilidade de repente não vai ter dinheiro para contratar uma consultoria grande para te apoiar, mas você tem um Senai também que faz um trabalho legal, então você consegue trabalhar e buscar essa ajuda externa, obviamente de acordo com o poder financeiro ali e capacidade da empresa. Uma vez feito isso, tendo esse plano bem definido e tendo esses dados muito bem levantados, onde vai mover o ponteiro e tudo mais, eu comentei mais cedo sobre ter mensurar os resultados, né, o escritório de realização de valor, que ele é fundamental para poder garantir essa continuidade, mas você não vai conseguir evoluir nada disso se não tiver uma excelência no delivery dos projetos. Você executar o projeto com excelência, com a devida aderência de prazo, devida aderência de custo. Então é um tema que eu pego no pé da turma lá com relação à gestão de projeto. A gente fala ainda talvez coisas mais básicas, mas e coisas até já ligadas a um PMI ali, já um PMP, né, certificação e tudo mais. Mas eu diria que isso vai te dar confiança de conseguir seguir em frente. E um exemplo disso vou falar aqui claramente. A gente fez um projeto que foi o pátio autônomo no TIG, que é o nosso porto ali no Rio de Janeiro, ali no TIG, né? E lá a gente tinha um desejo de automatizar o pátio, as máquinas de pátio, onde a gente entendia que isso ia mover o ponteiro da empresa tanto em aumento de capacidade dos portos, então poderia, né, ajudar no top line, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo aumentaria a nossa segurança. Então o drive era segurança e aumento de capacidade.
onde a gente entendia que 8% era o que a gente queria como aumento de capacidade. No final do trabalho, mensuramos, tal, executamos muito bem executado e gerou 12%, 50% a mais do que estava previsto. Isso não deu confiança para quê? Replicar esse trabalho para Tubarão, para o Porto de Vitória, para poder também fazer o automatismo das máquinas de pátio lá. 2, voltar para São Luís do Maranhão e também deixar ali o pátio autônomo, que hoje não é, ele é semi-autônomo, vamos dizer assim, então deixar ele de fato autônomo. E além disso, permitiu a gente dar um passo além, que é, tudo bem, se eu já tenho pátio autônomo, mas eu também posso ter o carregador de navio autônomo, o virador de vagão autônomo, eu posso ter até o porto autônomo, que aí surgiu a iniciativa do Porto Conectado, justamente pensando nessa jornada rumo ao porto autônomo. Então isso já é realidade quando você olha em outras localidades no mundo, em Roterdã, Singapura, na própria Austrália. Do Brasil ainda não, mas a gente está tentando evoluir nisso e quem sabe, né, ter aí um primeiro porto conectado, um porto autônomo no Brasil. Muito legal esse case, obrigado por compartilhar. Um ponto muito importante que você trouxe inicialmente a gestão de expectativa, né? Na hora da apresentação do projeto, onde a gente quer chegar, como a gente quer chegar, com um bom nível de confiabilidade que aquele resultado é factível, e excelência na entrega, o comprometido tem que ser entregue, apesar de haver um certo risco de inovação, né? Não é só a implementação. Tem que ter a tolerância também. Claro. Ali ao erro, você pode, no meio do caminho, pode pivotar, faz parte da inovação. Então, por isso que é bom bem separar, assim, o que já é tecnologia madura, consolidada. Então, esse exemplo do pátio autônomo já é algo que, por exemplo, já roda na nossa operação da Malásia. A gente já tem lá pátio autônomo e já tem o descarregador de navio autônomo. Então, era uma questão mais de ser uma novidade aqui para a gente no Brasil de ter isso. Então, já era uma tecnologia conhecida. Agora, se eu for, por exemplo, para um CN autônomo, um carregador de navio autônomo, é algo que só tem 2 fornecedores do mundo que já implementaram em alguns lugares, um performando bem, outro não. Ou seja, é um negócio mais ligado à inovação com P&D aqui, porque não tem presença local esse fornecedor também. Então, se você for desenvolver alguma empresa local também, você vai ter o desafio. Então, tem que entender bem. Foi bom você comentar sobre isso, né? Porque você tem caso que a tecnologia é mais madura, que você tem que ir lá implementar com excelência e tudo mais. Agora, tem cenários que você vai ter que testar, vai trabalhar uma inovação ali um pouco mais... tem que ter essa flexibilidade aí com relação à tolerância ao erro. A gente sabe que é difícil, porque você pega não só a mineração, mas outros setores, você tem riscos envolvidos, então tem uma agenda, como eu disse, segurança é um valor para nós, então tem que saber que tipo de tolerância que a gente está disposta a ter, desde que não envolva e não acarrete nenhum tipo de risco para as pessoas, enfim, para os processos. Nem toda inovação é igual, então tem inovações com menor risco, de soluções que já tem mais cases, tanto no mercado quanto fornecedores nacionais e experiências, inclusive dentro da própria organização, e tem inovações mais disruptivas, que levam ali avante tanto o conhecimento da organização quanto o que a gente tem de implantação no Brasil, ou algumas vezes a gente vai, como muito da Embrapa, né? A gente lidera a inovação mundial em certos aspectos, isso muda o nível de risco e essa gestão de expectativas. Mas é claro que temos, como empresas, num meio competitivo, resultado. Então, trazendo para o caso da transformação digital, e para quem está começando, iniciar com projetos com maior nível de confiabilidade, tanto do ponto de vista de cronograma de entrega, quanto do ponto de vista de resultado, focar no resultado entregue e na sustentabilidade do ganho, para focar que isso retorne como novos investimentos em inovação pela própria organização. Não é tão recomendado iniciar numa organização que não tem experiência num processo repetível e escalável de inovação, uma inovação disruptiva.
Então, isso é um ponto importante para esse roadmap de inovação. Eu gosto de comentar o seguinte, tem até um artigo meu que eu publiquei também no LinkedIn, na minha newsletter, que é sobre inovação radical e inovação incremental, né? Então, eu diria que tem, é o que você comentou, tem vários tipos de inovação. Você tem, a gente tem uma agenda, vou te dar um exemplo de melhoria contínua, Lean, Kaizen. Quando eu entrei na organização, dentro de um ano, você tinha, a diretoria tinha realizado uma quantidade bem pequena de Kaizens, então estava criando ali esse conceito, maturidade, né, muito puxado pelo próprio Paulo Pires, que tem esse conceito muito bem estabelecido da época que ele trabalhou na Embraer. E aí, ano passado, né, em 2024, nós implementamos, nós trabalhamos com 312 Kaizens. Kaizens voltados a, né, tanto estruturante, segurança, produtividade, etc. Então, criou essa cultura. Então, cresceu, assim, enormemente a quantidade de Kaizen. E ali você já tinha também a melhoria contínua, também é uma inovação ali, é um tipo de inovação também que você está trabalhando. Tudo bem que muitas vezes envolve mais processo, envolve menos tecnologia, mas já gera um benefício, já gera um ganho para a empresa. E aí, quando você vai na inovação ainda incremental, realmente, no primeiro momento, para quem está começando a jornada, talvez é melhor, o pessoal às vezes fica preocupado, eu já quero começar logo no problema mais difícil, na largada, fazer aquela POC. Eu falei, não, e você tem razão, maior, pois e você tem razão que você comentou. Às vezes você tem que olhar assim, onde que eu vou conseguir fazer que vai gerar um resultado com a confiança? Então, talvez começar por ali. É claro, ao longo dessa jornada, uma inovação radical, você tem que ter alguém, algum time, algo que consiga pensar sobre isso, que não esteja só mergulhado assim na dor ali do dia a dia, que esteja, né, naquele operacional e a agenda toda tomada. Tem que ter pelo menos essa ambidestria dentro da organização. Quem é que está conseguindo olhar em algum modelo de negócio diferente, algum outro tipo de disrupção? E são perfis complementares, né? Eu falo que uma coisa que tem acontecido muito nas empresas é a busca pelo perfil intraempreendedor. As pessoas que elas conseguem empreender dentro da própria empresa que atuam. Então tem alguns comportamentos chaves, algumas características que são comuns, né? Por exemplo, o sentimento de dono. Eu falo que desde que eu fiz o primeiro estágio na minha vida, eu trabalhava já como se a empresa fosse minha. Claro que ao longo da minha jornada eu tive a oportunidade de intraempreender, seja abrindo um escritório no Brasil de uma empresa japonesa, seja na época que eu fui já de fato empreender com a minha própria empresa, ou na Accenture quando eu entrei lá, que tinha uma equipe de 4 pessoas com uma empresa para trabalhar, e quando eu saí de lá depois de 5 anos tinha 400 pessoas com dezenas de empresas ali trabalhando. Então, eu falo que ao longo dessa jornada, você ter pessoas que também têm o perfil intraempreendedor é importante. E tem vários tipos de intraempreendedor. Tem aquela pessoa que realmente é mais criativa, que vai ter alguma ideia fora da caixa, alguma questão. Tem aquela outra pessoa que talvez não é ela que tem a ideia, mas ela que faz acontecer, que vai botar para rodar e faz parte. Tem aquele que eu brinco que é o advogado, né? Aquele que vai brigar e vai lutar com as outras áreas, vai discutir até fazer acontecer, ou brigar pelo cliente, aquela coisa toda. Então você tem vários tipos de perfil intraempreendedor e que certamente ajudam também nessa jornada de transformação e inovação. Agora, não é simples, porque por um lado você tem a questão do indivíduo, mas por outro lado você tem também a empresa permitir esse tipo de trabalho, esse tipo de perfil, métricas, recompensas, programas voltados a empreendedorismo. Então esse é um tema que está bastante em pauta. Você pegar, por exemplo, Gallup, estava vendo uma pesquisa da Gallup, 62% das organizações hoje desejam ter pessoas com perfil intraempreendedor. Aí eu vou dar um exemplo, quando foi em 2023. 2023 eu dei 35 palestras. As palestras que aumentaram as procuras foi justamente sobre empreendedorismo. Foi a que mais cresceu. Agora, é um tema novo? Não, não é. Pinchot começou com isso na década de 70, 78. Depois Steve Jobs usou isso numa entrevista em 85. Aí Pinchot lançou um livro. Só que nos últimos anos é que esse tema vem crescendo mais nas organizações.
Isso me remete a uma experiência de estágio também, inclusive eu usava esse termo há 20 anos atrás, dou um pouco da minha idade aí, mas o ambiente muitas vezes ele não é propício para essa pessoa, vamos botar assim, maximizar o seu impacto na organização, e foi um dos motivos que eu decidi empreender. Tomei esse risco. Te motivou, né? a empreender. Exatamente, eu não consegui naquele ambiente e tomei o risco de ter uma empresa no Brasil, contratar pessoas, desenvolver uma tecnologia de ponta, com patentes, que me deixa muito feliz hoje, mas que nem o CEO da NVIDIA, eu não fazia a mínima ideia quanto que eu ia sofrer na trajetória. E isso é muito importante porque você iniciou nossa conversa hoje, é sempre sobre pessoas. E essas pessoas, elas têm uma capacidade de mobilização incrível. Falta processos, falta ferramental, falta um ambiente para ajudar elas a florescerem. Mas esses perfis, eles são incríveis. Se você decorda, essas pessoas criam. Um ponto que a gente viu algumas vezes nas indústrias é uma tomada de risco muito grande em projetos transformacionais sem uma gestão do backfire. Então, às vezes, as coisas não saem como a gente planejou e a empresa ela fez um investimento significativo de 10, 20, 30% do EBITDA de um ano durante alguns anos e o resultado não veio. O que acontece? Uma era glacial de inovação. Essa frustração, ela permeia a organização por um tempo que até impede de dar o próximo passo. Então, eu queria entender de você esse outro cenário. Quando as coisas não dão certo numa escala significativa, porque é diferente de não dar certo num piloto, é diferente de não dar certo num programa transformacional que envolveu uma consultoria externa, que estava na agenda do conselho. Como é que funciona, como é que a gente gerencia essa experiência para não ter esse tempo perdido de digestão dessa frustração? Excelente pergunta. Eu estava vendo outro dia uma pesquisa da IBM que 84% das transformações digitais falharam nas organizações. E eu fiquei impressionado com esse percentual. Eu falei, gente, 84%, eu sabia que era um número expressivo, mas não esperava que era tanto. E eu já, na época de consultor, cansei de ser chamado para a indústria para tentar ir lá resolver uma coisa que tinha sido mal realizada ou que tinha tido alguma frustração. Era muito comum, por exemplo, chegar numa indústria e ver, às vezes, um plano, algum tipo de trabalho muito alto nível, né? Então, eu falei assim, então aqui você vai mexer em 2, 3% disso e aquilo e tal. Talvez dava um indicador, mas não dizia o como. E aí eu era contratado para poder justamente dizer o como e executar e implementar na prática. É até interessante que depois eu, como professor na Fundação do Cabral, tem um curso, né, de inovação e transformação digital, um dos mais famosos lá, que tem um capítulo lá que sou eu que acabo trabalhando com os alunos, que é justamente a parte da implementação dos projetos envolvendo inovação, IA, transformação digital na prática, né? Pessoal, tá beleza, tem o conceito, tem a teoria, mas e aí, né? Quais são os casos de sucesso e de insucesso? E realmente tem muito caso de insucesso. Eu acho que depois que tem os casos de insucesso, como é que você consegue virar o jogo? Não é fácil. Isso daí, sinceramente falando, muitas vezes mudam as pessoas, mudam até, no caso, a própria empresa parceira que possa ter trabalhado, uma consultoria, alguma coisa do tipo. Então, costuma ter uma mudança, um freio de arrumação. Mas o ideal é não deixar chegar nesse ponto, sabe? Você já começa a ter indícios já logo no início. Você começa a ver assim, de repente aquele projeto que prometeu proporcionar um benefício X e aí já dá X menos Y. Você vê o engajamento caindo das pessoas, tanto da alta liderança quanto também do time. Então tem alguns tipos de comportamento que você vai reparando. Por exemplo, toda vez que eu fui trabalhar numa jornada de transformação digital nas operações, fez muita diferença ter
a gestão de mudanças embarcada desde a largada. Muita diferença. Você observa que isso daí é um fator crucial e que muitas pessoas ignoram quando vai trabalhar nessa transformação. Então, assim, acho que talvez a questão é, se falhou, entende quais foram os pontos que levaram à falha, o que foi enterrado de dinheiro ali em cima disso, paciência, mas às vezes é melhor enterrar isso do que você permanecer no erro e enterrar mais grana ainda. E aí, nessa virada, tenta ser o máximo pragmático possível. Eu vejo, por exemplo, eu já vi pessoal trabalhando assim, começa a se perder. Agora eu vou olhar a transformação, e aí quer olhar como um todo, e aí já olha não só para dentro da operação, começa a olhar para a organização como um todo, aí começa a olhar o ecossistema para fora da empresa, o impacto na sociedade. Um sonho vira incrível, Um sonho é lindo, é maravilhoso, só que você perde o pragmatismo, que ele é necessário para te dar confiança para executar e ter aquele resultado, que é isso que vai te proporcionar dar um passo seguinte para poder escalar. Senão vai ser mais uma bela iniciativa com pouca acabativa. Já escutei muito de CEOs, por exemplo, falando comigo assim, Boechat, isso no passado, né, quando ainda era consultor, Boechat, eu não aguento mais POC sem resultado do meu negócio. Virou uma fábrica de POC isso aqui. Eu quero projeto que realmente vai transformar a minha organização. Pode fazer a POC? Pode, mas que ela depois vire algo escalável e tudo mais. E eu lembro que quando eu entrei na Vale, tem uma iniciativa muito bacana que o pessoal levantou alguns anos atrás, voltada a detector de rasgo de correia, para resolver um problema que tem de rasgo de correia, ou conseguir detectar e parar, porque se você vai rasgando, também gera um prejuízo enorme. E isso tem praticamente toda a operação da Vale, né? É uma dor grande do mercado, do setor em si, não só a mineração, mas outros setores também que trabalham com correia transportadora. E aí, dentro disso, o pessoal, Boechat, mas a gente já está há algum tempo, levamos no Mining Hub, já tem uma startup selecionada e tal, só que a gente está conseguindo avançar. Falei, tudo bem. Então, o vice-presidente na época pediu minha ajuda nisso, falei, ok, vamos trabalhar. Peguei lá, fui entender. Quando a gente faz uma análise, a primeira análise tem mapeado a dor? Tem mapeado a dor certinho. Sabe o que vai mover o ponteiro? Sabe. Como é que está a abrangência disso? Não, tem várias localidades. E quem que está trabalhando nisso? Tem essas pessoas aqui, assim, assado. Eu fui descobrir que você tinha uns 5 grupos trabalhando pelo mesmo assunto sem se conversar. Então, é a complexidade, uma empresa grande. Então, você tem várias pessoas trabalhando no mesmo assunto e cada um não tinha saído muito do lugar. Falei assim, gente, vamos ser pragmático. A gente já tem lá, na época, acho que tinha 4 kits comprados, né? E tinha um que era para poder testar. Falei assim, vamos colocar esse um kit para funcionar? Aí selecionamos o lugar. Vai ser lá em Itabira, lá na mina de Cauê. Quem que tem que estar junto? Tem que estar também a pessoa da engenharia, a pessoa da operação, a pessoa da tecnologia. Beleza, montou um grupo, foi lá, deu certo, intertravou, beleza. Ganhamos até um prêmio lá recente no evento voltado à inovação, mineração e tal. Aí beleza, passado isso, falei assim, tá bom, e agora? Já tem outros 3 kits aí comprados? Como é que a gente escala já com esses kits que já tem comprados? Vai ser a primeira onda de escalabilidade. Só que é o seguinte, a gente implementou isso numa mina no corredor sudeste. Como é que a gente consegue colocar no porto, ou já colocar no corredor norte, no corredor sul? Então agora já vamos lá. Aí o pessoal acabou de colocar no porto a primeira aplicação. Falei, já intertravou? Não, ainda não, vai intertravar. Então beleza, a hora que intertravar, tiver tudo ok, aí terminou de instalar esse, aí eu quero a segunda onda de escalabilidade, que não vai ser só mais 3 não, já vai ser talvez 10, 20. Então é isso que a gente tem que ir fazendo. Eu dei o exemplo do detector de rasgo de correia, mas tem outros vários exemplos desses, tanto na Vale quanto em outras empresas, que é como que a gente consegue dar essa escalabilidade, a replicabilidade, né, da inovação. De novo, remeto a uma experiência passada. Passamos por isso também dos pilotos. Conheço o pessoal de Itabira, o pessoal excelente tecnicamente, mas a gente ficou nessa janela dos pilotos também. Em várias outras empresas. E trazendo um caso aqui muito bem sucedido, a gente fez uma parceria com a Raizen e trabalhamos um bom tempo juntos para resolver problemas técnicos, científicos.
E no fim a gente conseguiu resultados enormes que estamos trabalhando em greenfields. Então já sai de projeto. Já então, vai by design. Exatamente, como você sai do P&D Legal. e você entra no projeto by design dos greenfields. Por quê? Pelo que você falou, é o impacto. Então, tem que olhar para mudar o ponteiro da organização. Se não mudar, se virar aquele POC bonito, que dê um resultado para se apresentar, tecnicamente um desafio incrível, só que quanto é que está dando de resultado? Como é que a gente escala isso? O fornecedor tem esse capability para alocar 5, 10 pontos simultâneos de expansão? Qual é o horizonte que a gente consegue cobrir toda a nossa base de problemas com essa solução? Então, muitas vezes, e com o avanço das startups, isso ganhou outro nível de presença nas organizações, que é essa fábrica de POCs. E no fim, não é uma POC atrás da outra que vai dar resultado. Agora você pega, vou dar um outro exemplo aqui que envolve mina autônoma, os caminhões autônomos. Você pegar operações autônomas é um tema foco e estratégico para várias organizações. E na mineração não é diferente. Todo mundo quer ter a mina autônoma, seja os caminhões, seja as perfuratrizes, seja o próprio pátio autônomo. Então todo mundo quer avançar nesse tema de autonomia. A usina também, se é a usina autônoma. Então vamos pegar a parte de mina. Entrei na Vale, tô lá e vi como é que tava isso daí. Aí, pessoal, já tá aqui, a gente tem 14 para 15 caminhões ali em Brucutu, já autônomos, e 14 caminhões ali autônomos em Serra Norte, Carajás. Falei, beleza, então isso é o que tinha de caminhão. Perfuratriz, a gente tem, sei lá, umas 20 e poucas perfuratrizes autônomas. Falei, ok. Falei, tá, mas e aí? Qual que é o universo, né? Então eu fui ver que o percentual ainda era baixo. É uma tecnologia consolidada. Se você for olhar, por exemplo, na Austrália, você tem um percentual maior já nesse avanço de mina autônoma. E a gente precisando avançar aqui, né? No Brasil também. Só que estava esbarrando muito na questão também da viabilidade financeira. Se olhar um payback, um ROI de 8, 9 anos, ninguém vai colocar o dinheiro em cima disso. Agora, o primeiro ponto que eu fiz junto com o time, eu falei, tá bom, vamos analisar. Tema estratégico? Beleza, tema estratégico. Que tipo de dor que vai endereçar? Eu vou conseguir tirar as pessoas da exposição ao risco, então segurança. Então só lá em Carajás a gente fez um mapeamento, seria mais de 500 pessoas que você tira da exposição ao risco. O segundo ponto é produtividade, redução de custo, e aí você tem um impacto em, não vou falar o valor, mas X dólares por tonelada. Então, reduz e impacta direto no nosso C1, beleza. Reduz o OPEX e tal também. E o outro ponto é sustentabilidade, economia de diesel também. Então, eu falei, tá bom, então eu tenho um drive de segurança, produtividade e sustentabilidade. Falei, tá. Como é que tá a árvore de valor nisso? Por que tá dando 8, 9 anos? Aí eu fui olhar e falei assim, tá, no caso da Vale, a gente tem o nosso maior EBITDA concentrado no norte, no corredor norte, no Pará. Então, quando eu trabalhava, por exemplo, eu fui fazer um trabalho na M. Dias Branco, na época eu era consultor, que é a empresa de massas e biscoitos, tinha lá 18 operações, nós escolhemos em conjunto com eles 3 operações que representavam 60% do todo. Ou seja, estou simplesmente escolhendo onde que vai ter mais dinheiro para mover o ponteiro. E no caso da Vale, a gente foi lá e colocou a lupa no corredor norte, que é no caso de Serra Norte e Serra Sul, para poder olhar essa questão dos caminhões autônomos. Quando a gente separou isso, primeiro, separou o que era caminhão de perfuratriz, e o que era pátio e o que era porto. Outra coisa separou por corredor. Então, eu falei, eu vou olhar caminhão no corredor norte. Vou olhar caminhão em Serra Norte, caminhão em Serra Sul. Quando a gente fez isso, o payback e o ROI já passou a ser em torno de 3 anos. Já passou a viabilizar. Obviamente que a gente teve que pegar o que já tinha, mensurar o resultado que já vinha performando em Brucutu, para poder ajudar no business case. Falei, olha, não vou nem gerar
100% do que Brucutu está gerando, não. Eu vou considerar que eu vou gerar 80% a 85% do que Brucutu roda. Para ser mais conservador ali no início. Falei, beleza. E aí, resumo da história. Aprovamos o investimento para a expansão dos autônomos. Isso foi até o Gustavo Pimenta, o CEO, ele aprovou. Então, tem o nosso VP de operações, né, o Medeiros, muito bem engajado nisso. O Rafael Bittar também, nosso VP técnico, muito bem engajado nessa história. Então, assim, é uma agenda que a empresa como um todo, o próprio conselho entende que é estratégico, né, a questão de autônomos, a gente ter as operações inteligentes, né. Então, esse é um caso de sucesso. Agora, dentro disso, tem POC também ali no meio do caminho? Tem. Por que tem? Que ao mesmo tempo que eu estou implementando isso, você tem fornecedores que possuem seus próprios sistemas, né? Seja Caterpillar, Komatsu, e são parceiros nossos. Só que tem um desafio da interoperabilidade. Como é que eu consigo fazer que esse sistema converse com o outro? É igual como se fosse uns 25 anos atrás, quando tinha o sistema de automação da Siemens, da Rockwell, da BB e da Schneider, ninguém conversava com ninguém. Até que surgiu uma coisa chamada OPC. E aí as empresas tiveram que se adequar, abrir os sistemas e conversar. A mesma coisa está acontecendo agora com a agenda de autônomos, de caminhões autônomos. Só que aquela história, tem aquela dificuldade ainda de avançar e tá tentando ver se cria uma norma para isso, né? Acabou de ser criada. Aí tem o tempo deles adequarem a isso, só que em paralelo começa a surgir o quê? Empresas agnósticas, que têm as plataformas e têm soluções que vão conversar com qualquer caminhão ou com qualquer perfuratriz. E aí, nessa hora, eu preciso testar. Nessa hora, eu preciso pegar uma solução agnóstica e falar assim, não, eu preciso fazer um teste, uma POC aqui, para ver se esse negócio realmente vai conversar com o caminhão X e o caminhão Y dentro da mesma localidade. Então, tem que saber qual o momento que você usa uma POC, aí claro, deu certo, então tá bom, vou escalar. Vou te dar o exemplo de perfuratriz. Perfuratriz, a gente tem uma solução agnóstica que ela conversa com qualquer tipo de fabricante de perfuratriz e você tem um sisteminha lá. Agora, lá no início ela teve uma POC. Agora, mas e aí? É o suficiente eu ficar com essa solução ou eu quero ter um segundo player? Eu quero ficar com um só ou eu quero ficar com dois? Se eu quiser ficar com dois, eu tenho que fazer uma POC com o segundo, para ver se vai performar melhor ou pior do que aquele que está lá. Então, esse tipo de análise, ela é importante e a coisa mais difícil é a gente conseguir priorizar. Você tem muitas dores, muitos desafios, muitos problemas dentro das indústrias. Agora, como é que você consegue ter a certeza que você está dedicando o seu investimento e o seu tempo da melhor maneira possível? Para ter isso, você tem que analisar aquilo que realmente vai ao encontro da estratégia da empresa, que vai mover o ponteiro, que interessa as dores. Por isso que ter um roadmap muito bem estabelecido é importante. Agradeço muito por compartilhar. O case que você descreveu agora pode ser mapeado em outros problemas, porque partiu ali quais são os pilares mais significativos da organização, segurança, lucratividade, a parte de automatização, que é uma vertente mais futura. E outro ponto que você trouxe, que muitas vezes acontece vamos avaliar qual vai ser o payback do plano de implementação geral, que dava os 9 anos. Mas e se a gente segmentar? Será que não tem áreas de maior retorno que a gente consegue diminuir esse payback, ter uma primeira onda, e dependendo do caso, essa primeira onda ajuda a custear, sendo bem feita, faz um self-funded para os que são menos lucrativos, baseado nesse primeiro evento ali de Brucutu a POC, e a gestão de expectativas. Não vamos assumir que vai dar 100%, vamos assumir 80%. Então, essa sequência, esse racional encadeado pode ser muito útil para qualquer empresa. Você que está começando, olha o desafio, procura os pilares que a organização está focando, eficiência, EBITDA, aumento de capacidade, segurança, pessoas. Então, vamos mover esse pilar, esse ponteiro de uma maneira importante. Quanto eu quero buscar na organização de permeabilidade dessa inovação e fazer o trade-off do risco, né? Sempre lembrando, nem toda inovação é igual, e o nível de investimento,
para a gente não cair no caso de frustração. E voltando para esse caso, avaliar os fatores de risco na implementação. Engajamento, resultado, cronograma. Tem um lema muito básico em startup que é fale rápido e fale barato. Então, focar nesse sentido, se não estiver indo no caminho reto, certo, como é que a gente muda a rota ou como a gente aborta a iniciativa, porque errar é fundamental para uma empresa com alta capacidade de inovação. Nem sempre a gente acerta, na verdade a gente erra a maioria das vezes. O importante é quando a gente acertar grande e isso escalar. Boixá, eu agradeço muito a sua participação, gostaria de pedir para esse final você dar alguns conselhos, vou até te pedir assim, botar a barra alta, fundamentais para quem está começando. Pragmáticos, né? Porque o nosso objetivo é mudar o cenário da indústria brasileira, por isso que a gente traz pessoas muito relevantes, com uma boa bagagem, para você que está nos acompanhando, está começando essa jornada, fazer isso de uma maneira mais eficiente e mais eficaz. Beleza, vamos lá, tentar dar algumas dicas aqui. Acho que o primeiro ponto de tudo que eu gosto de comentar é ter certeza que as atividades que você executa na empresa que você está se vão ao encontro do seu propósito ou não. Então, entender bem qual que é o seu propósito e como que se conecta na sua função, nas suas atividades, esse é um fator muito importante, porque naturalmente, quando isso ocorre, as coisas acabam acontecendo e o ambiente fica mais alegre, mais leve, a pessoa fica mais contente, né? O segundo ponto que eu gosto de comentar é que essa jornada não é uma jornada que ninguém joga sozinho, é uma jornada de colaboração, então você tem que já ter isso já bem estabelecido, tem hora que você tem que deixar o ego de lado, né, a vaidade, então como que você consegue atuar aí, em conjunto e tendo protagonismo ali compartilhado, né, com outras pessoas e com outras áreas. Então isso faz parte e é importante. Um outro ponto que eu gosto de comentar já falei algumas vezes, que é ter um bom plano, ter um roadmap bem estabelecido, então essa parte mais estratégica, que conecte com a estratégia da organização, mas que também conecte com as dores e desafios que tem das áreas de negócio envolvidas. Acho que o terceiro ponto é garantir que você está fazendo o básico bem feito, porque às vezes você fica querendo só transformar, inovar e esquece que você tem que fazer um básico bem feito, e aí muita gente se equivoca nisso, porque é bem legal, né? Você trabalhar com inovação, trabalhar com IA, agente de IA generativa e tal, mas, pô, se você não tiver um bom plano de manutenção padronizado, se você não tiver ali, pelo menos que o dado seja coletado, se você não conseguir endereçar a obsolescência para dar estabilidade operacional, você vai ser cobrado em cima disso, isso pode gerar problemas seríssimos na organização. Então, você tem que, de alguma maneira, ter esse olhar do básico bem feito. Agora, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Então, como que além disso eu consigo também aproveitar tudo aquilo que vem, né, de inovação, de novidade, em termos de tecnologias digitais, como é que eu adoto de uma forma eficiente essas tecnologias. Eu estava vendo uma pesquisa que 64% dos executivos tem uma preocupação em como adotar de uma forma eficiente as novas tecnologias. Porque você tem uma série de oportunidades, de possibilidades, mas você não sabe qual que é a melhor maneira de se trabalhar. Então, tendo um bom plano, partindo das dores e desafios, alinhado na estratégia da empresa, fica mais fácil, né? E é claro, não queria abraçar o mundo, você vai ter muitos problemas lá, mas como é que você consegue priorizar numa primeira onda aquela meia dúzia de oportunidades, seja quantas forem, mas que consiga, de fato, na combinação delas, mover o ponteiro da empresa, seja do EBITDA, seja também proporcionando ter uma empresa mais segura. No final das contas, a gente fala isso, e nosso presidente fala isso muito lá na Vale, né? A gente quer ter uma Vale cada vez mais segura, eficiente e admirada. Então, se você busca isso também dentro da organização que você atua, né? Você tem que garantir que aquela iniciativa, aquele trabalho que você está fazendo, se está indo ao encontro disso ou não, né? Então, nesse caso, já está declarado. Agora, tem empresa que, de repente, está com
um foco XYZ naquele momento, as coisas podem mudar, né, conforme o panorama de mercado, mas você tem que garantir que o seu trabalho está indo naquela linha. E o que vai te dar confiança é fazer essas entregas bem feitas, você conseguir ter excelência na entrega dos projetos, uma boa gestão de projeto, uma boa gestão de pessoas, ter o time realmente engajado, trabalhando junto. Eu faço questão toda vez de sempre trazer o time para colaborar, o time para construir em conjunto. Então a gente foi lá discutir, por exemplo, na minha área, qual que era o propósito da nossa área, qual que era a identidade da nossa área, como que a gente queria ser reconhecido, como que a gente estabelece um plano de comunicação, que é importante. Esse normalmente é um gargalo grande na empresa, tanto a comunicação interna, tanto o endomarketing, quanto a comunicação externa também. Mas falando primeiro da comunicação interna, como é que eu consigo garantir que a comunicação está fluindo tanto dentro da nossa área, quanto também para as outras áreas clientes, áreas parceiras. Então, veja, né, a gente sempre que consegue trazer o time junto para construir, a gente consegue ter melhores resultados. Você tem um time mais engajado. Então, recentemente, a gente passou por um processo que eu ajustei ali junto com o time, um modelo operacional, que também impactou numa nova estrutura organizacional. E a gente sabe que no primeiro momento, para algumas pessoas já é mais tranquilo, para outras talvez um pouco não, porque mudança é legal, é bacana, todo mundo gosta, mas desde que não seja com a gente, né? Então fica aquela história assim, brincadeira à parte, mas de fato, às vezes muda ali a rotina, o dia a dia, então tem um período ali para a pessoa. É importante entender o porquê da mudança. Não é mudar por mudar, né? É mudar com um propósito de ter uma empresa mais segura, mais eficiente, mais admirada, e que no caso nosso, a Vale já esteve num patamar de número 2 no mundo, né, em termos de admiração. E a gente quer voltar para esse pódio. A gente está algumas posições abaixo, mas eu acredito e confio que a gente vai conseguir. Tem um time capacitado para isso, tem uma alta liderança que apoia, tem os investimentos que a gente vem fazendo. O investimento em inovação é maior do que muita empresa. Se for ver o tanto que a Vale investe em inovação, é muita grana. Agora, temos que saber priorizar também. Por mais que tenha muito investimento sendo feito, a coisa mais difícil é escolher o que não fazer. O que eu não vou fazer, né? Até porque você vai ter que falar não, talvez para algumas pessoas, para algumas áreas. Mas é fundamental isso, para preservar o dinheiro da companhia, para fazer o melhor uso desse investimento e conseguir evoluir nessa jornada. Eu vejo que a gente está num caminho bem bacana, tem conseguido acelerar essa transformação, está indo num caminho bem mais ágil do que vinha, mas ainda está longe do que eu gostaria que fosse, né? Ainda tem uma jornada em cima disso, mas pelo menos a gente está no caminho certo. A Vale, uma das empresas mais admiradas do país, tem desafios próximos ao que você tem no dia a dia. Quero agradecer a você que investiu esse tempo para conhecer aqui a história do Boechat, os casos de uso. Fica uma recomendação que falamos um pouco de ambidestria, então recomendação de leitura, organizações ambidestras, executar com excelência o seu core e permitir que a organização ela seja permeada com novas ideias, isso reforce a capacidade competitiva da sua empresa. Obrigado, Rafael, obrigado, Boechat, e agradeço você, continue conosco, continue nos acompanhando.